Está começando mais um episódio do podcast Tendências e Negócios. Eu estou aqui com a minha parceira e amiga fiel escudeira, Elisete Carvalho. E hoje sou eu que vou te entrevistar. Meu nome é Elisete Carvalho, eu sou assessora de investimentos e eu estou aqui hoje com Fernanda Feitosa, contadora, eu preciso ler porque o currículo da mulher é enorme, contadora especializada em consultoria financeira e que há mais de 23 anos está ajudando empresários a aumentarem o lucro de seus negócios. Boa tarde, Fernanda. É um prazer poder te entrevistar, né? Finalmente chegou a minha vez. E eu estou aqui porque quem fala sou eu, viu, Elisete? Tu não me deixa passar 3 horas aqui falando não. E é um prazer estar aqui, poder falar sobre o que eu faço, porque é uma coisa que eu faço há 23 anos. Porque eu gosto. Ninguém fica 23 anos sendo torturado fazendo o que não gosta. Né? Exato. Então eu Só que sou eu que vou entrevistar agora. Você fica aí, esteja à vontade, Eu vou fazer um monte de pergunta. Fica à vontade. Então vamos com calma aí que você vai contar tudo pra gente. Eu vou dizer a você que eu não estou me sentindo muito à vontade nesse papel de entrevistar. Né? Não estou, mas daqui pra lá eu me acostumo. Tá bom, vamos lá, vamos começar. Nanda, mais ou menos um mês, acho que foi um pouco mais de um mês, você fez uma palestra falando sobre o caminho do lucro. Verdade. Então eu quero te perguntar, que caminho é esse? Eu vou começar a te responder essa pergunta de outra forma. Eu vou dizer por que eu fiz essa palestra. Boa. Né? Por que é importante ter um caminho? Porque, na verdade, as pessoas hoje em dia são muito aceleradas, né? E as pessoas vão fazendo, e, na verdade, elas podem estar caminhando, mas não necessariamente podem estar caminhando para o lugar onde elas queiram chegar. Então, eu sempre digo, o importante é a direção, não é a velocidade. Então, vai lá, e ela sabe se o caminho que ela está indo é para o abismo. E aí, pensando em levar o empreendedor para o caminho do lucro e não para o caminho do abismo, foi que eu pensei em conduzir meus clientes para o caminho que eles querem ir, que é o do lucro, que é o da prosperidade, que é o da liberdade financeira através do empreendedorismo. É isso que os meus clientes buscam. E na maioria das vezes, eles não têm uma vasta experiência com empreendedorismo e aí eles se perdem. Eles se perdem porque no afã de conseguir lucro, eles vão para o caminho do abismo ao invés do caminho do lucro. E aí eu disse, não, eu preciso fazer com que as pessoas entendam que existe ali um caminho para chegar ao lucro, ao sonhado lucro e principalmente porque quando as pessoas sonham com lucro, elas não sonham especificamente com o lucro, né? Elas sonham com algum sonho, seja liberdade financeira, liberdade geográfica, sonham em realizar sonhos materiais ou o que for. E que só quem pode proporcionar isso, sendo ele empreendedor, é o lucro que a empresa dele vai gerar. Então, por causa disso, eu decidi fazer a palestra O Caminho do Lucro. E eu já tive a oportunidade de empreender e essa era uma grande discussão que eu tinha com o meu sócio, né? Você falou o lucro e muito empreendedor ainda olha o faturamento, né? Ele olha, não, porque meu faturamento cresceu 30%, 40%, mas ele não olhou a última linha, né? Que é o lucro. E é por isso que eu falo do lucro e não do faturamento. Porque como eu tenho um caminho, que é uma metodologia para pegar na mão do empreendedor e levar ele para esse lucro, me preocupa o faturamento em um nível normal, não em um nível de prioridade. O faturamento ele é apenas um pedaço do caminho, mas ele não é onde eu quero chegar, entende? Então, às vezes, eu posso aumentar o meu lucro sem aumentar o meu faturamento. E isso pode ser, inclusive, relevante. Pode. Por quê? Porque você não está entendendo o que está acontecendo dentro da sua empresa. Então, a gente pode, inclusive, aumentar o lucro sem aumentar o faturamento. Mas Fernanda, eu quero ganhar mais.
e eu não fiz ainda, eu não sei o que eu posso fazer. Tem diversas coisas que você pode fazer, o faturamento é apenas uma delas, entende? Que você pode aumentar. Mas existem diversas formas de conseguir gerar lucro, conseguir aumentar o lucro, e o faturamento é só um caminho. E aí quando você fala em caminho, eu adoro caminho, né? Eu tive a oportunidade de fazer o caminho da fé em São Paulo. Só que lá no caminho da fé a gente tem um ponto inicial. Então eu começo numa cidade do interior de São Paulo e eu tenho um caminho final, que no caso do empreendedor é o lucro. Então, enquanto empreendedor, eu já estou caminhando, né? Já tenho uma empresa há 5, 10 anos, ou estou começando. O teu passo a passo, o teu caminho é o mesmo para todo mundo, vai ser diferente, por exemplo, para alguns empreendedores vai ser assim, para outros vai ser assado. Como é isso? Eu vou pegar o teu exemplo do caminho Da fé. Se eu pegar você na metade do caminho da fé, tem alguns passos que você já percorreu, Sim. que você já passou. E aí eu vou analisar se você fez esse caminho até aqui, ok, e aí a gente segue dali em diante. Que é o empresário que tem 5, 7, 10, 12 anos de mercado. Ele já percorreu algum caminho. Entretanto, se apesar dele ter essa quantidade de anos de empreendedorismo, ele está perdido, sabe? Que você segue um tiroteio, sem saber para onde vai, sem saber onde está, qual o caminho que ele vai percorrer, aí a gente tem que fazer o que a gente faz com jogos de tabuleiro, né? Volte para o início do jogo. E aí a gente pega a mão dele, volta para o início do jogo, porque sim, existe um começo, um meio e um fim. E a gente precisa sim percorrer esse caminho. E se ele tiver feito o caminho inicial corretamente, a gente não precisa voltar para o início do jogo. A gente só precisa dar continuidade. Ele está só perdido ali, a gente precisa de um direcionamento para ir da metade para o fim. Mas, se ele estiver completamente perdido e a gente conseguir analisar isso e perceber que ele precisa voltar para o início do jogo, a gente volta para lá e começa fazendo certo, né? O meu caminho com ele, né? Que ele já tem 10 anos de empreendedorismo, mas o meu caminho com ele precisa começar da forma correta. E esse caminho, ele serve tanto para o empresário de médio e longo prazo, já experiente, quanto para o empresário iniciante. Tá começando agora. E aí, se o empresário é iniciante, ele vai ter menos problemas, menos dores de cabeça, vai conseguir gerar lucros mais rápido. Vai começar certo. E o lucro, ele vai começar a ver mais rápido. Porque, normalmente, quem me procura, ele tá sofrido demais. Normalmente, o que as pessoas chegam quando conversa comigo é: Fernanda, eu não consigo ver a cor do meu dinheiro. Fernanda, eu não sei onde meu dinheiro vai parar. Eu trabalho tanto e eu não consigo tirar férias com a minha família. Meu marido vive brigando comigo porque eu não tenho tempo para minha família e para ele. Eu atendo muitas mulheres com essas reclamações. E eu sei da dor que elas passam. Por quê? Porque elas estão sem um direcionamento. Então elas chegam com todos esses dores, com todos esses desafios a serem sanados. E a gente vai tratar, porque essa dor, ela tem uma causa, entendeu? Ela tem uma causa que eles não estão sabendo identificar e que a gente sabe identificar. Então tem um passo a passo, por isso que é caminho, e sim, é possível chegar lá. Fernanda, em quanto tempo? Cara, depende do seu empenho. Mas eu já te aviso ali, não é da noite pro dia. Nada é da noite pro dia, nada acontece rapidamente. Pode ser que para uns o tempo seja mais curto, pode ser que para outros o tempo seja um pouco mais longo. Mas é preciso ter paciência, né? E o empreendedor? Assim, você tem 23 anos de mercado. 23. O empreendedor tem essa paciência? Às vezes tem. E muitos deles conseguiram chegar, efetivamente já tem uma maturidade para entender que precisa fazer aquilo, porque senão toda a energia, todo o sonho que ele colocou ao abrir a empresa não adiantou de nada. Mas tem outros que não têm, e aí o que acontece? Entra na estatística
que Do o Sebrae, que é empresas, 50% das empresas no Brasil fecham até o 5º ano, 50%. É um número bastante alto. Então, quando eles não têm essa paciência, eles entram na estatística. Quando eles têm a paciência, aí eles conseguem sim, a médio prazo, ver o lucro e a longo prazo, inclusive, nem estar tão dentro da operação para conseguir ver o lucro, e aí eles começam a se beneficiar do lucro. E dentro desse caminho, né? Eu lembro da palestra, eu assisti a sua palestra, você falou do avião, né? Que sai da Califórnia e vai para Nova York, né? Costa leste, costa oeste. Isso. E que ele tem que ter um plano, né? Sem esse plano de voo, sem saber exatamente, né? Aqueles conhecer os indicadores, sem estar esse acompanhamento. Pode ser que por 1 grau, eu acho que você falou, 3 graus, você deixa de pousar nos Estados Unidos e vai pousar em outro país. Em Washington. O que é isso? E por que eu dou esse exemplo, tá? Para quem não assistiu minha palestra, o que é esse exemplo que eu dei? Então, isso são mudanças de hábitos. Então, se a gente faz pequenas mudanças de hábitos dentro da empresa, dentro da rotina do empresário, da rotina da empresa, a curto prazo, a gente pode parecer que não mudou nada. Poxa, Fernanda, mudei isso aqui, mas não estou vendo uma mudança. Faz 3 meses que a gente fez isso e eu não estou vendo mudança. Por quê? Porque ainda é curto prazo. Então, as pequenas mudanças, elas são percebidas a médio e longo prazo. E aí entra o caso do avião. Então, a costa americana vai de oeste a leste, né? É uma costa gigante de ponta a ponta. Então, se um avião ele sai de Los Angeles, costa oeste, para pousar em Nova York, costa leste, e no plano de voo o piloto muda o plano em 3 graus, o avião, ao invés de pousar em Nova York, que era o destino inicial, ele vai pousar em Washington. Por quê? Porque para cruzar a costa americana leva-se em torno de 5 horas de voo. 5 horas de voo com 3 graus de alteração dá a mudança no destino do pouso. E é exatamente isso que a gente faz quando a gente traça um plano, um caminho para a empresa. A gente vai fazendo pequenas mudanças que no curto prazo parecem que não vão fazer efeito, mas no médio prazo vai fazer grande diferença. E é o que acontece quando um avião faz uma pequena mudança de 3 graus num voo de 5 horas. Então, é isso que a gente fala para o empresário. Calma, é preciso ter calma e constância para que você mude o plano de voo em pequenos graus, né, em pequenas alterações, mas que vão dar resultado no médio e no longo prazo principalmente, né? Essa mudança de cultura eu entendo, porque eu vivo isso com o investidor, né? Você vai mudar paradigmas, né? Verdades que ele tinha, que né? Tá arraigada na cabeça dele culturalmente, né? E isso realmente faz toda a diferença. Então, quando um empresário pede a minha ajuda para ajustar a empresa dele para chegar nesse caminho, eu trabalho muito a mentalidade, eu estudo muito mentalidade, porque dinheiro é emoção. Então, 100%. Dinheiro não é só número. Não, as pessoas não gastam porque elas querem contrair dívida. As pessoas gastam por cunho emocional. Então, ninguém tem dívida porque simplesmente quis ter dívida. Eu vou fazer dívida agora. Não. Eu amo dívida. Quero dívida. Vem pra mim, dívida. Ninguém faz isso. As pessoas adquirem, contraem dívidas. Por quê? Porque elas têm gaps emocionais que são supridos através de compras. E compras desenfreadas ou sem planejamento geram dívidas. Então, quando a gente vai começar a trabalhar com o empresário, a gente ouve muita história. Eu quero saber da história de vida daquele empresário.
Eu quero saber da história da empresa dele. Eu quero saber como é que ele chegou até ali, o que levou ele a fazer aquilo ali. Principalmente porque eu vou aprendendo como ele pensa. Porque como ele pensa foi o que gerou ele estar onde ele está. Então eu preciso conhecer o empresário para começar a fazer mudanças na mentalidade a cabeça dele, né? Exatamente. Para mudar a mentalidade dele a partir das mudanças pequenas de mentalidade e de ações, começar a trilhar com ele essas mudanças. Porque são mudanças que nunca foram propostas a ele. Ele nunca chegou a ser incomodado nesse nível, eu vou incomodá-lo nesse nível. Então ele precisa estar preparado mentalmente para isso. Então a gente trabalha nos dois lados, né? Na mentalidade e nas ações práticas que levam o empresário ao lucro. Sim. E agora me veio algumas ideias na cabeça. Na verdade, nós não somos preparados para ser empreendedores, né? Às vezes a vida nos leva para ser empreendedor, né? Assim, o ano passado teve até uma discussão bem grande sobre isso, que foi a questão de não ter emprego no país, então as pessoas pararam de procurar emprego e foram empreender, sem nem saber como é isso, né? Sem nem conhecer conceitos básicos de, não vou nem dizer de finanças, de matemática mesmo, né? Receita menos despesa é igual ao lucro, né? Exatamente, ali a gente não tem essa cultura. A gente empreende, quando eu falo, a gente brasileiro empreende por necessidade ou por falta de opção. Quando ele é demitido, não é um sonho, não, né? Normalmente não. Tem uns que sim, mas normalmente não. Eles simplesmente foram demitidos e não conseguiram se realocar no mercado. E uma tendência latente que a gente viu agora, recentemente, foi a pandemia. Muita gente foi demitida e, como a pandemia só estava demitindo, não estava recrutando, as pessoas ficaram sem ter onde se empregar. E aí o que eles fizeram? Pegaram o dinheiro da rescisão e empreenderam. E essa onda que aconteceu, né, de migrar do CLT para o empreendedorismo, aconteceu muito grandemente com a classe feminina. Então as mulheres começaram a ir para o empreendedorismo. E hoje eu tenho uma gama de mulheres que empreenderam a partir da necessidade advinda da pandemia e que hoje estão comigo por quê? Porque nunca foram preparadas para isso. Mas hoje elas estão trilhando ainda o caminho, mas elas hoje conseguem ter uma tranquilidade bem maior do que quando elas começaram sem nem saber o que fazer, para onde ir, o que era que elas precisavam, né? Meu Deus, e agora? Porque quando a pessoa empreende em algum ramo de atividade, eu estou falando de mulher, e a gente tem aqui no escritório uma parte bem voltada à área de beleza, né? E quando ela vai empreender na área de beleza, significa que ela conhece a área de beleza. Ela conhece estética, ela conhece... Ou ela consome, ou né? ela consome, tem o sonho de ter aquilo. E aí como ela consome, eu pelo menos imagino assim, eu tive essa experiência porque meu irmão ele foi consultor de um sistema para salões de beleza, né? Então ele compartilhava comigo, muita gente empreendia porque pensava assim, bom, eu vim pro salão, o salão tá cheio, dá dinheiro, vamos entrar nesse segmento. Isso é bom, é um bom negócio. E acontece muito. Por exemplo, há 1 mês e meio atrás, eu estou acompanhando uma empresária que ela é fã de uma franquia de esmalterias. E ela visitava, aqui em Pernambuco, ela visitou todas as franquias e ela era realmente fã da marca. E ela fez o quê? Ela foi demitida, ela era psicóloga numa escola, foi demitida e ela fez, eu vou abrir uma franquia dessa marca. Então ela foi lá e a gente está trabalhando para que ela tenha os melhores resultados, porque ela é psicóloga. E virou empreendedora. Mas é claro que ela não tem experiência, mas ela tem acompanhamento. E com o acompanhamento ela consegue. E aí então você pega ela pela mão,
né? Você usa a sua metodologia do caminho do lucro para guiá-la nesse universo do empreendedorismo. E principalmente para guiá-la, para levar ela ao lucro, para dizer que o negócio dela é um negócio bom, viável e que gera lucro para ela. Mas principalmente para dar leveza à vida dela. Porque na hora que ela coloca um negócio em que ela nunca teve experiência e ela está preocupada lá em atender as clientes dela, em deixar o local do ambiente propício a receber carinho, a treinar as funcionárias, as parceiras e ver compra, material, fornecedor, ela não tem como trabalhar o back-office da empresa dela, as finanças, como que tá os gastos, como que não tá, ela não consegue fazer isso. Então, ela precisa de ajuda. E enquanto ela trabalha lá o que ela gosta, que foi por isso que ela comprou a franquia, a gente trabalha o back-office. O serviço chato que ninguém que quer, ninguém né? quer, que ninguém gosta, mas a gente está ali para fazer com que ela se interesse minimamente e siga os passos que a gente está auxiliando ela, levando ela a trilhar. Fernanda, assim, eu já ouvi vários consultores dizerem isso, né? Que esse é o grande gargalo, é o grande calcanhar de Aquiles do empreendedor. Ele não sabe separar o dinheiro da pessoa física da jurídica. É uma coisa só, né? Então, eu imagino que isso deve acontecer principalmente com o MEI, né? Porque eu, ou o empresário individual, a empresa é minha, eu produzo, o dinheiro é meu. Tu jura que é só com e-mails? Não, com limitada, com sócios também acontece isso? Muito ali, muito. E até com esses empresários que têm, sei, 8, 10 anos de mercado. Eles avançam para Se cima eles do não caixa? estão preparados, eles avançam para cima do caixa. E eu tenho uma máxima, que é dizer, olha, a primeira coisa, não ache que o seu caixa é seu banco 24 horas. Ele não é. O caixa da empresa é o caixa da empresa. Então, aí é quando a gente começa a trabalhar a mentalidade dele. Não é porque ele é dono da empresa que ele pode pegar o dinheiro da empresa. Porque se fosse assim, a empresa não precisaria de CNPJ. Porque ele tem um CPF e a empresa tem um CNPJ. Juridicamente são coisas diferentes, pessoas diferentes. Um é física, outro é jurídica. Então, eles têm natureza jurídica diferentes, portanto, eles não podem se misturar. Então, a partir do momento que você cria uma empresa, você está criando uma nova personalidade jurídica para ela, que é diferente da sua. Então, eu sempre uso a comparação. Você tem filhos, né? Tem. Então, eles são seus filhos, mas eles são outra pessoa. Não eles são precisam você, do meu cuidado. mas não são você. E eles não conseguem estar grudados, morando com você a vida toda. Não, eles são pessoas distintas. Você colocou-os no mundo. Você suporta no que eles precisam. Mas você não pode simplesmente decidir o que a sua filha vai querer para a vida dela. E a mesma coisa que acontece com a empresa. Na hora que o empresário investe na empresa, ele está criando um filho, que é a empresa. Mas essa empresa ela tem independência dele. Então, por mais que o empresário trabalhe na empresa, por mais que o empresário seja dono da empresa, ele tem que respeitar esses limites. Ai, Fernanda, você pode me perguntar, como é que ele vai sobreviver? A empresa vai remunerá-lo. Mas não é porque a empresa vai remunerá-lo que ele pode tacar a mão no caixa a hora que ele quiser, indiscriminadamente. Não pode, né? Então, a primeira virada é essa mentalidade, cara. Não é porque você é dono da empresa, você pode fazer o que você quiser com ela. Porque senão, você até pode, né? Porque poder as pessoas podem tudo. Podem tudo. Não deve. Não deve. Ela não deve. Porque se ela quer vida longa e próspera para a empresa, ela não deve fazer isso. Porque senão ela vai ter a vida muito curta e vai entrar para a estatística do Sebrae. Então, essa é a primeira mudança de mentalidade. É entender que o caixa da empresa não é banco 24 horas de sócio. Então, a gente começa a trabalhar isso para que o empreendedor entenda que são coisas distintas.
E depois disso ali, a gente precisa definir, bom, qual o papel do sócio na empresa? E quanto ele vai ganhar. Tá. Porque, veja... Todo mundo ganha o salário mínimo, né? Todo mundo ganha oficialmente o salário mínimo. Tá bom. Mas a empresa, ele trabalha na empresa. Normalmente, eu estou falando de pequenos e médios empresários. Se ele botou a empresa, ele está à frente da empresa. Ele é o gestor. Ele é o gestor da empresa. Então, ele está dando o tempo dele, o conhecimento dele para a empresa. Ele precisa ser remunerado por isso. Mas quanto ele vai ser remunerado? E aí é a segunda virada de chave. Que é o quê? Eu vou ser remunerado enquanto a empresa pode me pagar, não enquanto eu quero receber. Não quanto eu acho que eu mereço, né? Eu mereço 20 mil, porque não, a empresa tem condições de pagar 20 mil. Primeiro a gente precisa ver isso. Depois, se ela tiver condições financeiras, né? Ela for uma empresa saudável, tiver caixa, tiver lucro, tiver rentabilidade, ela puder te pagar, ela vai pagar. Você me fez lembrar até de uma história. Eu tive um cliente que ele valia 20 mil reais. A experiência dele, a expertise dele valia 20 mil reais, só que a empresa não tinha condições. Ele contratou uma pessoa, deixou à frente da empresa e foi trabalhar numa outra empresa e receber 20 mil reais, porque a empresa dele não tinha condições. Aí ele tinha uma dupla jornada, porque ele também não podia simplesmente ficar alheio à empresa. Mas eu achei interessante essa ideia dele, porque senão ele estaria, como você disse, entrando para a estatística, né? Ele estaria tirando da empresa um dinheiro importante para o crescimento. Né? E isso é importante, essa mentalidade que ele teve de, poxa, eu mereço 20 mil reais ou eu preciso de 20 mil reais porque provavelmente ele tinha contas nesse patamar de 20 mil reais físicas, familiares para pagar nesse nível de 20 mil reais, só que a empresa não tinha condições de pagar ele. Se ele tira esse dinheiro, ele estrangula a empresa. Então, se ele não tinha como reduzir os gastos físicos dele para se adequar ao que a empresa poderia pagar ele realmente teria que voltar para o mercado. Por quê? Porque ou ele respeita o que a empresa pode pagar e ajusta as despesas da pessoa física, o que a empresa pode pagar ele pode receber, ou ele volta para o mercado para manter o nível de vida, o padrão de vida dele. E essa é a segunda chave. Porque não é porque você precisa ganhar 20 mil que a sua empresa pode pagar 20 mil a você. Então, aí a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Vamos ajustar a sua pessoa física. Ou você volta para o mercado e contrata uma pessoa que possa receber o que a empresa pode pagar para fazer o que você não pode fazer dentro dela, porque você precisa ganhar mais. Então, esse é o segundo passo do caminho, né? Porque muita gente, além de assaltar a empresa, que eu falo assaltar, por quê? Porque chega lá, mete a mão no caixa e embora. E o funcionário que vê aquilo acontecer, e o fornecedor que tinha que pagar amanhã, vai pagar como? Né? E o funcionário fica frustrado porque vê o dinheiro ir embora e não tem mais como pagar aquele fornecedor que vai vencer amanhã. Aí a credibilidade... Aí começam os problemas de endividamento, né? Que ele não percebe inicialmente, porque vai tirando daqui, sabe quando você cobre os pés e descobre a cabeça? Ou cobre a cabeça e descobre os pés? De caixa, né? Você entra no... Exatamente. Que é exatamente o terceiro passo ali. Parece que tá diminuindo. Porque eu realmente não sabia quais eram os passos, não. Você não me deu. Não dei. E assim, o terceiro passo é o fluxo de caixa dentro da empresa. Normalmente, as pequenas e médias empresas, elas não têm controle financeiro. Elas simplesmente fazem o quê? Paga aqui, tira daqui, bota ali, tira daqui, bota ali, cobre os pés, cobre a cabeça, descobre os pés. Isso é uma loucura. Essa roda viva é uma insanidade. E é por isso que as empresárias que chegam, Fernanda, eu não sei para onde vai meu dinheiro, eu não vejo a cor do meu dinheiro, meu marido briga porque eu não tenho tempo, porque ela joga toda a energia, todo o tempo dentro da empresa e ela não consegue controlar. E ela não sabe, aí vira uma insanidade. Agora você me fez lembrar uma outra história, dessa questão do fluxo de caixa, né?
Na formação do preço. Eu vejo muito empresário assim, não, mas eu tenho lucro, porque eu compro um produto, vamos pensar de produto, eu compro um produto por 100 e vendo por 200. Só que ali ele ainda vendeu parcelado, 6 vezes, né? Às vezes sem juros, muitas vezes sem juros, né? E aí esse fluxo de caixa não casa, né? Não casa. E você falou de 2 pontos, tá? Primeiro, o caixa, que é o capital de giro, né? Quando você está nessa roda viva louca, você não tem o capital de giro para suportar isso. E aí você faz uma compra que tem que pagar no mês que vem, mas vende em 6 parcelas que vão vencer. Aí tu tem que pagar o fornecedor e tu nem recebeu do teu cliente para pagar aquele fornecedor. Aí tu começa o quê? A ter que gerar dinheiro para cobrir aquela venda ou cobrir aquele fornecedor que você tem que pagar sem ter recebido isso aqui. Aí começa a gerar um problema de giro, né? E esse problema é um problema muito básico. É por isso que as pessoas vendem, mas não vê a cor do dinheiro. Por quê? Porque eles têm que pagar o fornecedor sem antes ter recebido do cliente, né? E na verdade a equação tem que ser o inverso. A equação ideal para o fornecedor é que a gente ganhe tempo com o fornecedor e receba o quanto antes do cliente. Então, o meu fornecedor, o ideal, e aí a gente ajusta isso ao modelo de cada empresa, né? Isso é um cenário para cada mercado trabalha de forma diferente, então tem ciclos financeiros diferentes, mas o ideal é que eu tenha prazos de pagamento de fornecedores maiores que prazos de recebimento de clientes. Então, o ideal é que eu tenha um fornecedor que eu pague em 30 dias e um cliente que eu receba em 15. Entende? Entendi. Para que o meu fluxo financeiro, o meu ciclo financeiro se sustente. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que você falou é precificação. Muita gente, muito brasileiro, comerciante, empresário, empreendedor, precifica olhando para o lado. E quando eu quero dizer olhando para o lado, olhando para o concorrente. E não olhando para si. Para a sua estrutura de custo. Para a sua estrutura de custo. Para a sua estrutura de custo e com a sua necessidade de lucro. Porque eu não sei qual é a tributação do meu concorrente, se é igual à minha. Eu não sei quais são os custos do meu concorrente, se são iguais aos meus. Eu não sei qual é a rentabilidade que ele deseja, se é a mesma que eu desejo. Então, isso tudo somado forma o meu preço. E claro que a concorrência ela também faz parte da formação de preço, mas a concorrência por si só ela não define o meu preço. Porque se eu for definir meu preço pela você concorrência, entra na guerra, né? Você entra na guerra de preço e aí deixa de ter lucro. E muitas vezes faz uma precificação errada. E aí o problema está na cabeça. E se o problema está na cabeça, todo o resto nem deixa de ter importância. Porque o primeiro problema que tem que ser sanado é o problema do preço, né? E a outra, que é o quarto passo da nossa jornada, do nosso caminho do lucro. É o quarto passo, é entender, depois que a gente conseguiu separar as despesas da física da jurídica, depois que a gente conseguiu definir o prolabore, a gente mapeou, fez o custo, o fluxo de caixa, fez o fluxo financeiro da empresa, a gente consegue entender agora qual é o que ele está fazendo com o preço dele, como é que ele está formando o preço dele, se está correto, se precisa de ajuste, se tem lugar para ser mais competitivo e dar uma reduzida, se tem lugar para fazer promoção, se tem lugar para fazer combos. Tudo isso é visto a partir do quê? Da precificação. Perfeito. E do mercado que ele está inserido. E depois de tudo isso ali, a gente tem o quinto passo, que é o quê? Quinto passo. Análise, amor. Sabe que isso é uma coisa bem interessante? Eu trabalho com pessoa física, então eles falam assim pra mim, eu anoto tudo, Elisete. Tenho tudo anotado que eu gasto. Beleza, e como você gasta? Não faz análise. Não faz uma coisa é anotar tudo, né? Outra coisa é analisar. Exato. Então, pra que você gastou tanto tempo controlando tudo se você não parou pra olhar o que tá acontecendo? Esse tudo, né? Pois é. E aí, depois que eu paro, olho
analiso, estudo, comparo com o que foi feito anteriormente, qual o resultado que deu hoje, qual o resultado que deu mês passado, no trimestre passado, nesse mesmo período do ano passado. E aí, depois que eu faço essas análises, a gente para tomar a decisão. O que a gente quer daqui para frente e o que a gente precisa fazer para chegar lá onde a gente quer chegar. Então, esse é o caminho do lucro. Por isso ali, veja, são 5 passos, mas não são 5 degraus, né? São 5 passos, por isso que eu disse a você, inicialmente. Não é de uma hora para outra que a gente consegue, mas é muito possível. A gente tem vários casos de clientes que seguiram o processo e que hoje têm uma vida muito mais tranquila, organizada, planejada. Por quê? Porque eles estão entendendo o que precisa fazer dentro da empresa deles para chegar no lucro, chegar na leveza de conduzir uma empresa sabendo que ela está indo para o caminho do lucro e não para o caminho do precipício, e tendo tempo para a família, podendo ficar em casa nos finais de semana, podendo ter férias, porque empreendedor tem que ter férias. Precisa levar os filhos deles para onde eles quiserem, precisa aproveitar as férias escolares e viajar com a família, com o marido, precisa ter um tempo para ela. Então, empreendedor não nasceu para morrer para a empresa. Não é escravo, não né? É Você sabe que eu empresa. lembrei de uma propaganda, faz alguns anos, já até tentei encontrar essa propaganda no YouTube e não consegui. Era de um banco e ele dizia assim: agora que eu decidi ser empreendedor, empresário, eu achei que eu ia ter a vida boa, né? Ele coloca os pés na mesa, não é nada assim, né? Ele tá lá, acho que ele é uma padaria, ele tá lá varrendo, limpando o balcão, né? Porque eu acho que a gente tem muito ainda o olho do dono é que engorda o gado. E eu acho importante, sim, e eu também eu concordo em partes com essa expressão, mas não significa que você tem que estar lá 100% do seu tempo. Você tem que estar a maioria do seu tempo, porque é o seu negócio. Mas você tem que ter finais de semana, feriados, você tem que ter férias com a família e de preferência 2 vezes, porque o que eu digo para os meus clientes é: você quer férias quantas vezes por ano? Ele: como assim? Quantas vezes por ano? Eu nunca tirei férias até hoje, eu fiz, mas agora você vai começar a tirar. Então, assim, você quer quantas por ano? Porque é possível, desde que a gente tenha uma estrutura dentro da empresa que suporte a ausência dele. Suportando a ausência dele, sem afundar, aí ele pode tirar férias. O problema é que eles não conseguem deixar a estrutura pronta para que eles possam sair, tirar férias e gozar férias com a família. Mas a gente ensina eles a fazerem isso também. Então, a gente também permite que a vida do empreendedor seja leve. Que é para isso que eles criaram a empresa, para realizar sonhos. Não foi para serem escravos do negócio. Perfeito. Fernanda, então pra gente finalizar, porque aqui, né, tem 3 dias de conversa, eu adorei, né, porque assim, eu comungo dessas ideias, sabe, eu acho que eu sou filha de empreendedores, eu nunca tive a veia empreendedora, né, agora que eu tô começando a trabalhar isso, mas como eu gosto de contabilidade, eu entendo que esses são passos muito importantes para qualquer negócio, né? E que todo mundo deveria começar assim, né? Todo mundo deveria ter esses controles, ter esse passo a passo, se preocupar com isso, né? Mas é bem complexo isso, né? É isso para quem não tem familiaridade, mas com apoio, com acompanhamento. E é isso que Fernanda Feitosa faz. E é isso que eu faço, né? A gente literalmente pega no mundo do empreendedor. E aí, como eu disse a você, eu não trabalho só o lado financeiro, chato. A gente trabalha principalmente a mentalidade. Porque daí que na hora que ele muda a mentalidade dele, fica fácil dele mudar as coisas que precisam mudar dentro da empresa. Fica fácil ele seguir as orientações. Fazendo uma analogia, eu posso dizer que você é a personal trainer dos empreendedores, dos empresários. Gostei desse negócio. Sou a personal trainer
dos empresários que precisam, que querem, que desejam o lucro para o seu negócio. Algum conselho a mais? Conselho não, né? Que você já disse que conselho, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né? Vira consultoria. Mas eu sempre falo para os empresários assim, faça o que você faz de melhor e delegue o que você não é tão bom assim para quem faz melhor do que você. Perfeito. Então, se você acha que controlar finanças é chato, que você não gosta disso, mas que isso é importantíssimo para a sobrevivência da sua empresa, busque o que pode te ajudar, sabe? E isso sim vai fazer grande diferença no teu negócio. Perfeito. Obrigada, Fernanda. Acho que tem assunto para mais uns 5 podcasts aí. Verdade. Se a gente fosse abrir cada passo, dava mais 5 podcasts no mínimo, mas assim, eu fiquei muito feliz em estar aqui nessa posição, podendo falar sobre o que eu faço, sobre o que eu gosto, poder ajudar e principalmente abrir a mente dos empresários para que eles entendam que a empresa nasceu para servi-los e não o inverso, assim como o dinheiro, a gente não pode virar escravo do dinheiro, o dinheiro tem que ser nosso escravo. A empresa, ela tem que servir ao nosso propósito e não nós sermos escravos dela. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente pode fazer algo, né, pela empresa e que ela gere o meu propósito, que ela gere retornos para mim, para minha família, aí a gente busca ajuda e que tem um caminho para isso. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço, Eli. E aqui a gente encerra mais um podcast, Tendências e Negócios, e até a próxima semana.